Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Messias Yeshua, esteja sobre as nossas vidas. Eu sou o Bispo Rinaldo Job, líder do Ministério Tesouros Eternos, casa de oração, aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Estamos vivendo a jornada de 60 dias, que denominamos das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e preparamos o coração para a reconciliação. Agora seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar preso às perdas. Ele quer reconstruir nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas famílias e a nossa comunhão com Ele. Hoje chegamos ao 24º dia do mês de Ave e o Senhor nos conduz a um tema que parece simples, mas revela profundamente quem realmente somos. O tema da mensagem de hoje é fidelidade nas pequenas coisas. Para isso, eu quero convidar você para lermos a Escritura Sagrada, que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, versículos 13 a 16. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica injustiça. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16 e 10, um texto muito conhecido. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não gosto muito da tradução que lemos, porque o texto vai tratar de fiel no mínimo. O mínimo da nossa moeda é centavos. O pouco na nossa moeda é variável. Eu posso ter R$ 100 no meu bolso e, em face a quem tem R$ 10, o meu R$ 100 é muito. Quem tem R$ 10 é pouco. Mas em face de outro que tem R$ 1.000 no seu bolso, o meu agora passa a ser pouco. Então a tradução melhor ficaria quem é fiel no mínimo. E hoje nós vamos trabalhar sobre a fidelidade nas pequenas coisas. Depois de aprendermos a confessar nossos pecados, aprendemos a reparar os danos, aprendemos a assumir responsabilidade e aprendemos a enfrentar as consequências das nossas escolhas, chegamos ao momento em que toda esta transformação precisa aparecer na nossa rotina cotidiana, no nosso dia a dia. Porque na rotina é que o caráter é provado. Grandes decisões podem se tornar em momentos de forte emoção. Mas a fidelidade é construída quando ninguém está olhando. Então, tomar decisões em momentos de emoção, diante de muitas pessoas, não é tão difícil. Difícil é a fidelidade construída quando ninguém está vendo. Quando ninguém aplaude você. Quando a tarefa parece pequena.
quando não existe reconhecimento público. É nesse ambiente silencioso que Deus forma homens e mulheres confiáveis. Vivemos numa época em que muitas pessoas sonham com grandes responsabilidades. Querem administrar muito, querem liderar grandes projetos, querem ocupar posições de destaque, mas continua adiando pequenas tarefas. Esperam oportunidades maiores quando negligenciam aquilo que já receberam. A palavra de Deus nos mostra outro caminho. O caráter não é revelado apenas nas grandes crises. Ele aparece no horário que respeitamos, pontualidade, na mensagem que respondemos, clareza, verdade, no valor que registramos corretamente, sem fraude, sem alteração, no objeto que devolvemos, tomamos emprestado e no tempo certo nós devolvemos. Na tarefa que concluímos, começamos a leitura de um livro e a terminamos. Por quê? Porque temos caráter, mas a maioria não termina a leitura de um livro, não conclui tarefas. Por isso, talvez Deus não tenha dado a você oportunidades maiores. Por quê? Porque se você começa a leitura de um livro e não termina, imagina se Deus entregasse a você um ministério. O caráter se manifesta na promessa que cumprimos amanhã às 10 horas. Olha, no dia 30, olha, a maioria chega atrasado e não cumpre as datas. Isso é falta no seu caráter. O caráter se manifesta na medida justa, na metragem justa, no peso justo. O caráter se manifesta na palavra que permanece fiel, mesmo quando ninguém cobra. Falei, não precisa de testemunha. Eu vou cumprir o que falei. São esses pequenos detalhes que revelam quem realmente somos diante do Senhor. Esse dia também, o 24º dia de Ave, nos oferece uma aplicação muito significativa. Estamos na sexta-feira, dia de preparação para o Shabat. Antes do descanso, o povo de Israel aprendia a organizar aquilo que estava sob suas responsabilidades. Preparava o alimento, concluía determinadas tarefas, colocava a casa em ordem, ajustava os horários, encerrava as atividades antes do pôr do sol. Isso é um ensino extraordinário para nós colocarmos em prática. O Shabat nos lembra que até o descanso exige preparação. A paz não nasce da desorganização. A paz nasce de uma vida colocada em ordem. Muitas vezes queremos experimentar o descanso de Deus sem enfrentar nossas responsabilidades. Mas o Senhor nos ensina que existe uma fidelidade silenciosa que prepara o coração para entrar em seu descanso com tranquilidade. A Torá apresenta um exemplo muito concreto desta fidelidade. Em Deuteronômio 25, Deus proíbe que Israel possua dois pesos diferentes, um maior, outro menor. Na antiguidade, comerciantes desonestos utilizavam medidas diferentes para comprar e vender, para que tivesse ou obtivesse vantagens escondidas. Mas existe um detalhe impressionante. A Torá não condena apenas o uso de medida falsa, ela proíbe até mesmo mantê-la disponível. O princípio é claro: não basta prometer que resistiremos à tentação. Precisamos remover os instrumentos que favorecem a desonestidade. Esse mandamento também fala ao nosso coração. Quantas vezes utilizamos duas medidas? Uma para julgar os outros,
outra para justificar a nós mesmos. Uma para exigir pontualidade, outra para explicar nossos atrasos. Uma para cobrar responsabilidade, outra para defender as nossas próprias falhas. O Deus da aliança nos chama para uma única medida: a medida da verdade, a medida da justiça, a medida da integridade. A própria Escritura mostra que uma sociedade permanece firme quando existe confiança mútua, quando contratos são respeitados, quando promessas são cumpridas, quando registros são honestos, quando a pessoa sabe que a palavra dada possui valor. Grandes ruínas raramente começam de uma só vez. Elas normalmente começam por pequenas diferenças escondidas. Uma pequena desonestidade tolerada, um pequeno compromisso esquecido, uma pequena mentira considerada insignificante, uma pequena negligência repetida muitas vezes. Com o tempo, aquilo que parece pequeno enfraquece toda a estrutura. É por isso que Deus importa tanto com os detalhes, porque os detalhes sustentam aquilo que um dia será grande. Muitas vezes ouvimos frases como esta: é só um pequeno valor. Ninguém vai perceber. Depois eu organizo. É apenas alguns minutos de atraso. Todo mundo faz isso. Você já ouviu essas frases? Mas a pergunta da palavra nunca é apenas: qual é o tamanho daquilo que você está fazendo? A verdadeira pergunta é: você está sendo fiel ao Senhor naquilo que Ele colocou hoje em suas mãos? Tempo é um recurso, dinheiro é um recurso, confiança é um recurso, informação é um recurso, influência é um recurso. Tudo pertence ao Eterno e estes recursos fazem você prosperar ou faz você regredir. E quem aprende a ser fiel nas pequenas responsabilidades, prepara o seu caráter para responsabilidades maiores que Deus lhe confiará. É exatamente isso que começamos a compreender, observando como Deus formou seu povo diariamente no deserto e como ele escolheu desenvolver o caráter dos seus servos por meio da fidelidade constante nas tarefas mais simples. Depois de ensinar Israel sobre pesos justos, a Torá faz uma pergunta silenciosa ao nosso coração: como tratamos aquilo que parece ser pequeno? Como tratamos aquilo que parece ser pequeno? Porque é justamente nas pequenas decisões que o caráter é formado. Muitas vezes justificamos pequenas irregularidades dizendo: é só um pouco, ninguém vai sentir falta. A empresa é grande. Depois eu registro. É apenas um pequeno atraso. Foi só desta vez. Mas a palavra de Deus nunca mede apenas o tamanho daquilo que fazemos. Ela pergunta: a quem pertence aquilo que está em suas mãos? Tempo pertence ao Senhor, dinheiro pertence ao Senhor, a confiança pertence ao Senhor, a influência pertence ao Senhor, as oportunidades pertencem ao Senhor. Por isso, uma pequena quantidade nunca significa uma pequena responsabilidade. Quem aprende a cuidar do pouco demonstra que compreendeu quem é o verdadeiro dono de todas as coisas. Levítico 19 reforça exatamente esse princípio. Deus ordena que Israel utilize balanças, pesos e medidas justas. Depois lembra ao povo que foi ele quem os libertou da escravidão do Egito.
Existe uma ligação profunda entre essas duas verdades. O povo que havia sido explorado não poderia construir uma sociedade baseada em novas explorações. A experiência da graça precisa transformar também a maneira como fazemos os nossos negócios. O mesmo acontece conosco. Quem afirma ter alcançado pela graça do Messias não pode continuar praticando pequenas desonestidades em nome de vantagens pessoal. A salvação não é licença para manipular. É chamado para viver de acordo com o caráter daquele que nos libertou. Outro exemplo extraordinário aparece em Êxodo 16. Durante a caminhada no deserto, Deus envia diariamente o maná. Observa como o Senhor poderia agir. Ele poderia entregar alimento para vários meses de uma só vez. Poderia eliminar completamente aquela preocupação, mas escolhe ensinar seu povo por meio da fidelidade cotidiana. Todos os dias era necessário sair para recolher, administrar, confiar e obedecer. Assim Deus formava o caráter de Israel. Esse relato nos ensina algo precioso. Muitas vezes queremos uma única experiência espiritual que resolva toda a nossa vida. Mas Deus normalmente trabalha por meio de repetição de pequenas obediências. Buscar o maná diariamente, orar diariamente, administrar corretamente diariamente, concluir pequenas responsabilidades que dependem de ser feita todos os dias. É assim que o caráter formado. O mesmo princípio aparece em Deuteronômio capítulo 6. O Shema. O Shema ordena que a palavra do Senhor permaneça no coração e seja ensinada aos filhos. Mas observe quando isso deveria acontecer: sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. A espiritualidade bíblica não existe apenas durante as reuniões, ela aparece na rotina diária, na maneira como tratamos nossa família, no cuidado com a casa, no respeito aos horários, na organização dos estudos, na responsabilidade com o trabalho, na forma como cumprimos uma conversa simples. É nesses ambientes comuns que Deus molda homens e mulheres fiéis. Pensa também em Davi. Antes de enfrentar o Golias, ele passou muito tempo cuidando das ovelhas do seu pai. Não havia plateia, não havia reconhecimento nacional, não havia aplausos de ninguém. Havia apenas um jovem cumprindo diariamente uma tarefa considerada pelos seus irmãos e por muitos como uma tarefa pequena, mas ele cumpriu com fidelidade. Quando Saul pergunta por que ele acredita estar preparado para enfrentar o gigante, Davi não fala dos grandes treinamentos militares. Ele lembra do leão que ele afugentava. Ele lembra do urso que ele espantou. Ele lembra do rebanho, pequeno rebanho, que ele guardou com fidelidade. Ele se lembra das responsabilidades silenciosas que cumpriu durante anos. A grande oportunidade não criou o caráter de Davi. Ela apenas revelou aquilo que Davi era, porque Deus já havia formado enquanto ninguém estava observando. Talvez hoje você esteja exatamente nesse campo, realizando tarefas simples e pequenas, cuidando de detalhes que ninguém quer cuidar. Talvez hoje você esteja cumprindo obrigações que ninguém valoriza. Não despreze esse tempo. É nele que Deus está formando uma disciplina na sua vida, uma disciplina espiritual.
É nessas pequenas tarefas, é moldado desta forma que você está gerando a habilidade da perseverança. É nelas que você está gerando a pontualidade. É nela que você está gerando a coragem e a fidelidade. O profeta Zacarias também pergunta: quem desprezou o dia das coisas pequenas? O contexto é a reconstrução do templo. O início parecia pequeno quando comparado ao passado, mas Deus estava presente naquele começo. Isso nos ensina que pequenas ações podem sustentar grandes reconstruções. Uma conta organizada, uma ligação feita, uma gaveta colocada em ordem, um compromisso registrado, uma leitura concluída, um atraso corrigido. Tudo isso parece insignificante, mas são essas pequenas pedras que fortalecem toda a estrutura da vida. Os sábios judeus acrescentam uma observação muito interessante. Na ética dos pais, encontramos o ensino de que um mandamento aparentemente pequeno conduz maturidade e, naturalmente, a outro mandamento. A repetição forma hábitos. Os hábitos moldam inclinações. As inclinações influenciam decisões futuras. Uma pequena fidelidade prepara o caminho para outra fidelidade. Da mesma forma, uma pequena negligência tolerada facilita a próxima negligência. É exatamente por isso que não podemos dizer: isso é só dessa vez. O caráter nunca é construído apenas por grandes decisões. É formado pela repetição das pequenas escolhas feitas todos os dias. É justamente essa fidelidade silenciosa que o próprio Messias destacará quando ensinar que quem é fiel no mínimo também será fiel no muito. Jesus leva esse princípio ao seu ponto mais profundo em Lucas 16, quando ele declara: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Observe que Jesus não está ensinando apenas sobre prosperidade ou crescimento. O assunto principal é o caráter. O pouco funciona como uma revelação. Quando a responsabilidade parece pequena, mostramos quem realmente somos. Quando ninguém fiscaliza, quando o valor é baixo, quando a tarefa é simples, quando não existe reconhecimento, é exatamente nesse ambiente que Deus observa a fidelidade. O Senhor pergunta em outras palavras: você devolve o troco recebido por engano? O Senhor pergunta em outras palavras: você cumpre uma tarefa mesmo quando ninguém elogia? O Senhor pergunta em outras palavras: você chega no horário combinado? O Senhor pergunta em outras palavras: você registra corretamente um pequeno valor? Jesus pergunta em outra palavra, em outras palavras: você cuida do que pertence a outras pessoas? Ouça Jesus perguntar: você admite um pequeno erro, mesmo quando não é corrigido? Por conta própria, voluntariamente? Essas atitudes parecem pequenas aos olhos humanos, mas são enormes diante de Deus, porque revela o coração. Ao mesmo tempo, precisamos fazer um equilíbrio importante. Fidelidade não é perfeccionismo. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A pessoa fiel faz o melhor que pode, reconhece seus limites, admite seus erros,
corrige quando necessário, conclui aquilo que começou e aprende continuamente. Já o perfeccionista vive preso ao medo de errar. Adia as tarefas esperando o momento perfeito. Concentra-se em detalhes irrelevantes enquanto abandona o essencial. Nunca considera uma tarefa suficientemente concluída. Associa qualquer falha à perda do próprio valor. A palavra de Deus não exige perfeição absoluta. Ela chama para responsabilidade, perseverança e verdade. Uma tarefa simples concluída com fidelidade vale muito mais do que um grande projeto eternamente adiado pela busca de uma perfeição impossível. Nós estamos estudando e o estudo apresenta uma aplicação muito prática sobre a pontualidade. Pontualidade não é apenas questão de relógio, é uma forma de honra. Quando respeitamos o tempo das pessoas, demonstramos que reconhecemos o valor delas. É claro que imprevistos acontecem. Ninguém consegue controlar todas as circunstâncias, mas uma pessoa fiel planeja com antecedência. Comunica quando houver um atraso. Reconhece o impacto causado por ter atrasado. Procura ajustar sua rotina para não atrasar novamente. Existe uma pequena frase que destrói muita confiança. Estou chegando. Hum. Quando, na verdade, a pessoa ainda nem saiu de casa. É muito melhor dizer, ainda não consegui sair. Minha previsão real é chegar em determinado horário. A verdade talvez pareça mais desconfortável naquele momento, mas preserva a confiança para o futuro. Essa fidelidade também aparece na maneira como tratamos pequenos valores, como registramos as nossas despesas que temos que prestar conta. Devolver um valor recebido por engano diz muito da sua fidelidade. Separar corretamente recursos pessoais dos, dos institucionais, de onde trabalhamos, das empresas. Guardar comprovantes ajuda muito a melhorar a confiança que você vai receber. Pedir autorização antes de utilizar algo demonstra confiança. Não prometer pagamento sem possuir um plano verdadeiro que você vai concluir esse pagamento. Tudo isso revela o seu caráter. Não existe quantia pequena o suficiente para que a honestidade deixe de ser necessária. Da mesma forma, pequenas promessas também possuem grande importância. Vou retornar sua ligação. Será que retorna mesmo? Entregarei amanhã. Será que vai entregar mesmo? Estarei presente na reunião. Será que ele vai comparecer? Vou verificar e retorno depois. Será que vai verificar e vai retornar mesmo? Vou guardar essa informação. Será que guarda mesmo? Se não podemos assumir determinado compromisso, é melhor dizer a verdade. Um não sincero honra muito mais o Senhor do que um sim que jamais será cumprido. Outro desafio muito importante que é comum é a procrastinação. Quantas vezes adiamos tarefas que levariam apenas alguns minutos ou horas para serem resolvidas? Uma mensagem, um documento, uma confirmação, uma ligação, um pequeno registro. Enquanto adiamos essas responsabilidades, elas ocupam espaço em nossa mente, produzem ansiedade, gera culpa, afeta outras áreas da nossa vida.
Por isso, o que estamos estudando nos convida a um princípio simples. Não espere sentir grande motivação para agir. A disciplina nasce quando fazemos aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não estamos entusiasmados para fazer. Pequenas ações realizadas diariamente vencem grandes obstáculos acumulados no decorrer do tempo. Nós estamos estudando e o que estudamos utiliza uma imagem muito bonita, inspirada no Cântico dos Cânticos. As pequenas raposas que prejudicam a vinha. Salomão diz: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas. No contexto poético, a figura fala de obstáculos que ameaçam o relacionamento. Como aplicação pastoral, ela nos lembra que grandes problemas normalmente começam por pequenas concessões. Uma pequena mentira, uma pequena desorganização, uma pequena quebra de compromisso, uma pequena apropriação indevida, uma pequena impontualidade, um pequeno ressentimento. Nenhuma dessas atitudes parece suficiente para destruir uma vida, mas aquilo que toleramos repetidamente acaba moldando o nosso caráter. Por isso, Deus nos chama a cuidar dos pequenos detalhes antes que eles produzam grandes ruínas. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade, mas pode ser que o Senhor esteja formando hoje o caráter necessário para sustentá-la quando você a obtiver. O pouco nunca é insignificante. O pouco é revelador. O pouco diz quem você é. Na pequena tarefa, aprendemos disciplina. No pequeno valor, aprendemos honestidade. Na pequena promessa, aprendemos confiabilidade. Na pequena responsabilidade, aprendemos administração. Não espere o palco para você começar a ser fiel. Não espere o reconhecimento para você começar a ser fiel. Seja fiel no campo, onde ninguém está te vendo. Não espere administrar muito para prestar conta. Seja fiel na prestação de conta, no mínimo daquilo que você faz. Comece prestando conta do pouco. Não espere uma grande missão para organizar sua rotina. Tenha sua rotina diária organizada. Eu sei se um homem vai ter futuro ministerial ou não. Como, bispo? Se ele arruma a sua cama quando ele levanta pela manhã. Talvez ninguém veja, talvez ninguém elogie, mas o Eterno está vendo. E é justamente neste lugar silencioso que ele prepara homens e mulheres para responsabilidades maiores. Porque o caráter que sustentará grandes responsabilidades é formado nas pequenas obrigações, cumpridas quando ninguém está olhando. Então, hoje nós fomos chamados a atenção para termos fidelidade nas pequenas coisas. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E se esta jornada está edificando você, compartilhe este vídeo, envie para outras pessoas e convide sua família e seus amigos para caminhar conosco. Acompanhe os episódios anteriores e permaneça conosco até o Yom Kippur. Lembre-se, a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. Esse material também está em PDF, disponível para quem está conosco nos nossos grupos de estudo.
Na descrição deste vídeo, que vai ficar no YouTube, tem o link para você entrar no grupo de estudo, do qual você pode receber todos os dias os vídeos, o material escrito e caminhar conosco em outros estudos que com certeza vai ajudar a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você neste momento. Eterno Deus e Pai, Pai fiel e verdadeiro, nós te agradecemos porque tua fidelidade nunca falha. Hoje colocamos diante de ti não apenas nossos grandes sonhos, mas também as pequenas responsabilidades que recebemos. Perdoa-nos pelas vezes em que desprezamos o pouco, adiamos tarefas, quebramos pequenas promessas ou tratamos com negligência aquilo que colocaste em nossas mãos. Dá-nos disciplina para concluir o que começamos, honestidade para administrar corretamente nossos recursos. Dá-nos sabedoria para organizar nossa rotina e perseverança para permanecer fiel quando ninguém estiver olhando. Livra-nos da procrastinação, da desorganização e da busca por reconhecimento. Forma em nós um caráter semelhante ao do teu filho Yeshua, para que sejamos encontrados fiéis no mínimo e preparados para tudo aquilo que o Senhor desejar confiar às nossas mãos. Que nossa família, nosso trabalho, nosso ministério e nossa vida particular revelem a mesma integridade que professamos diante de ti. Em nome de Jesus, o Messias e Yeshua, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Te espero no próximo encontro.